Olá, meu amigo, minha amiga que está assistindo este vídeo. O meu nome é Jorge Majeski e eu sou consultor em gestão financeira da área jurídica. Estou aqui hoje gravando esse vídeo exclusivo para Talentos 4 Escritório Virtual para falar um pouco mais sobre como deve ser realizado o processo de estruturação do departamento financeiro da área jurídica dos escritórios de advocacia. Tá? A seguir eu irei responder algumas perguntas que a Talentos 4 elaborou e que talvez seja algumas dúvidas de vocês, advogados e gestores de escritórios de advocacia, sobre como realizar o processo de estruturação do departamento financeiro dentro da área jurídica. Tá ok? Vamos às perguntas então. A primeira pergunta enviada é como elaborar um projeto financeiro em escritório de advocacia. Tá? Quando a gente fala de projeto financeiro, isso está muito relacionado à organização. Então, para a implantação de um departamento financeiro, de uma organização financeira dentro do escritório de advocacia, a primeira recomendação que eu faço é que seja atribuído uma pessoa para assumir essa função. Não que necessariamente seja contratado ou deslocado uma pessoa para fazer exclusivamente essa função. Claro que dependendo do tamanho do escritório, vai ser necessário uma pessoa somente para o financeiro, ou até uma equipe para o departamento financeiro. Mas para escritórios menores ou que estão começando, talvez um dos sócios, como eu já vi em muitos escritórios do Brasil afora, ou até mesmo um advogado com mais facilidade de trato ali com a administração financeira, possa absorver essa função. Ou também uma pessoa contratada para ser ali a gestora administrativa financeira, como também é bastante comum. Tá? Para elaborar o departamento financeiro, a primeira questão é a organização dos dados. Tá? Então, sair um pouco do amadorismo, do simples pagar e receber conta, para a questão da gestão desses números, a correta organização desses dados, desses números, que vão te gerar relatórios estratégicos para a tomada de decisão. E o constante monitoramento desses números, para você estar avaliando a saúde financeira do seu negócio, se está melhorando, se está igual ou se também está piorando. Até para você saber, conseguir enxergar um pouco mais à frente eventuais situações que vão ocorrer e conseguir se planejar antes. Tá? Então a primeira parte do projeto financeiro é esta questão da organização. Na sequência vão vindo a estruturação de relatórios e a análise dos mesmos, tá? Conforme a gente vai esmiuçar um pouco mais nas próximas perguntas elaboradas pela Talentos 4. O que fazer para evitar problemas financeiros na estrutura de um negócio advocatício? Bom, na verdade, para evitar problemas financeiros, os problemas financeiros vão acontecer da má administração e muitas vezes da questão da produção jurídica, de perder contratos, de não reter clientes, de não conseguir fazer mais captação, ou da má administração no sentido de aumentar custos, principalmente de mão de obra, de estar contratando mais advogados, ou seja, inchando o seu escritório. Tá? Como evitar problemas? Volto um pouquinho na primeira pergunta. A partir da organização desses dados, você consegue identificar o que está compondo sua receita e o que está compondo os seus gastos. Quais são seus custos, quais são suas despesas. Tá? A partir deste constante monitoramento, dessa constante aferição de resultados, é possível, não diria evitar, mas prever problemas financeiros. Tá? Então, a partir de uma organização onde você sabe que determinado cliente vai encerrar tal contrato daqui a algum tempo, você já consegue se precaver e tomar medidas para suprir essa receita. Vamos captar mais clientes, a partir do momento desse contrato, que esse contrato se encerre, a gente vai desativar essa área, por exemplo, por que não? Então, esse tipo de questão tem que ser bem administrada. A partir dessa organização dos dados e de relatórios, como uma projeção de lucro, análise por cento de custos, uma análise da composição da receita, é possível se antever a esses problemas financeiros. Tá?
quando você sabe da possibilidade desses problemas ocorrerem antes dele efetivamente acontecer, te permite tempo de manobra, como já falei, para que este impacto não seja tão prejudicial assim ao escritório. Tá? A próxima pergunta é: quais as principais ferramentas de administração financeira jurídica? Tá? Eu trato aqui das ferramentas de administração financeira para escritórios, são basicamente as mesmas usadas em qualquer tipo de negócio. Tá? A primeira e mais importante é a correta gestão do fluxo de caixa, o famoso fluxo de caixa. É um termo muito utilizado, né? Todo mundo fala do fluxo de caixa, é bastante comum e usual esse termo, mas é bastante rara a correta utilização dele dentro dos escritórios. Para que serve essa ferramenta? Para você monitorar as suas entradas e saídas, ou seja, a sua composição de saldo, ou seja, de dinheiro disponível, e o ciclo, né, dessas entradas e saídas. É bastante importante para evitar pagamento de juros, entrada de cheque especial, pagamento de empréstimos ou até mesmo inadimplência. Então, com a correta gestão do fluxo de caixa, você consegue identificar suas contas a receber, as suas contas a pagar. Vai te facilitar tanto monitorar o que não foi recebido, quanto evitar que haja um esquecimento de alguma conta a pagar do escritório. Tá? É uma financeira básica para qualquer negócio e até mesmo para a administração pessoal, uma gestão de fluxo de caixa. Tá? Outras ferramentas que são muito importantes são a apuração de lucro, tá? Que é diferente da questão da análise de caixa. Tá? Quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente se usa do regime de caixa, ou seja, a efetiva entrada e saída de valores. Quando a gente fala de apuração de lucro, a gente está falando de uma ferramenta contábil de análise, ou seja, vai se utilizar do regime de competência para fazer essa análise. O que é o regime de competência? É o fato gerador, ou seja, aquilo que gerou. Por exemplo, eu emiti uma nota fiscal no mês e foi acordado de receber somente no outro mês, no mês seguinte. A competência é do mês que foi emitida a nota fiscal. Agora, a entrada de caixa só vai acontecer no mês seguinte. Então, é importante que seja feita mensalmente a apuração de lucro no escritório também. Uma outra análise bastante interessante é a análise de composição da receita. Tá? Ou seja, o que está compondo a receita do escritório? Qual área civil, tributária, trabalhista está trazendo mais receita para o escritório? Qual tipo de atividade traz mais receita? De consultivo, de contencioso? Quais são os principais clientes do escritório? Ou seja, todo esse tipo de análise é de cunho estratégico, até para ampliação do negócio ou manutenção da carteira de clientes. Tá? E uma análise muito importante a ser feita também é a análise por cento de custos, de você analisar, por exemplo, qual filial está sendo mais rentável para o escritório, qual área de atuação está sendo mais rentável, como a gente já citou, civil, tributário e trabalhista. Ou seja, a partir do momento que eu aloco os custos, também a receita que a gente acabou de citar, eu consigo fazer essa análise por cento de custos. Tá? É muito interessante e tem um cunho muito estratégico, como eu já falei, para ampliação e manutenção do negócio. É importante fazer também a constante manutenção dos custos desse escritório para que seja verificada a oscilação ou manutenção nos meses, ou seja, que você consiga ver que se os seus custos estão aumentando, se estão iguais, se estão diminuindo e o peso de cada um deles, ou seja, onde eu posso cortar, reduzir se for necessário, além de evitar desperdícios e etc. Tá? E a terceira questão que a gente trata dentro da administração financeira dos escritórios é a formação do preço ou análise dos contratos de advocacia. Tá? É uma questão bastante importante que a gente sabe por experiência e visita a vários escritórios de advocacia que a grande maioria dos contratos de honorários são formados de forma intuitiva. Então, vou cobrar aqui 5 mil desse cliente. Ok, mas não existe uma correta aferição deste valor. Existem vários aspectos mercadológicos que a gente trabalha quando a gente está formando preço,
é o mercado, é a área de atuação, é o perfil do escritório, quem é o escritório, a marca do escritório, é o perfil do cliente, quem é o cliente, a capacidade de pagamento dele, mas também existe o fator matemático, existe o fator custo. Você não pode nunca cobrar menos do que o seu custo. Então, a partir dessa análise que a gente faz, a gente sabe o mínimo que tem que ser cobrado de cada contrato dentro do escritório e dos contratos futuros que vão ser fechados. A partir disso, a partir do mínimo, você consegue jogar o preço acima, conforme outras análises. Claro que essa diferença, essa diferença entre o preço passado e o custo é a sua margem de lucro que você está tendo em cada contrato. É hoje o diferencial dentro dos escritórios de advocacia. Tá? Como elaborar um plano de contas jurídico? O que é o plano de contas primeiramente? Na verdade é um índice, digamos assim, um sumário, é uma relação que vai elencar todas as entradas e saídas, ou seja, toda a movimentação financeira do seu escritório. Ou seja, você está pagando lá uma conta de luz, por exemplo. Você vai colocar dentro das suas despesas administrativas, como energia elétrica, essa conta de luz. Um exemplo simples para a gente retratar. Assim como todas as receitas. É uma receita de extra, é uma receita mensal, é uma sucumbência que eu estou recebendo. Ou seja, o plano de contas serve para organizar, elencar toda essa movimentação, tanto de entradas como de saída de valores. Tá? Eu costumo dizer que o plano de contas é uma coisa simples de fazer, mas de suma importância. Ou seja, é uma relação que tem que ser feita de escritório para escritório. Não existe um formato de bolo, uma receita padrão de plano de contas. Deve ser adaptada para cada escritório. Deve retratar o que você, gestor, quer enxergar. Ou seja, para mim é importante saber quanto eu estou gastando com veículos dentro do meu escritório. Então é importante que eu abra uma conta veículos e que dentro dessa conta veículos tenha abastecimento, seguro, manutenção, enfim, esses gastos inerentes aos veículos do escritório. Isso eu estou dando como exemplo, obviamente. Então o plano jurídico tem que ser bem pensado. Na verdade, o plano de contas, ele deve ser bem pensado. Na verdade, ele é o start de tudo. Porque a partir daquela organização aquela relação que você vai elencar toda essa movimentação, é o início para você conseguir estruturar os relatórios futuros que você vai organizar dentro do seu escritório. Tá? Deve ser bem pensado, deve retratar o que o escritório quer ver, para que no futuro facilite, como a gente já falou de algumas ferramentas, a composição desses relatórios de cunho gerencial. Tá ok? Como realizar a organização financeira do escritório? É importante que, eu já falei muito de organização realmente, de você ter controle, de você ter rotinas do departamento financeiro, funções bem definidas, ou seja, quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo, prazos bem definidos, tá certo? E o despacho constante com os gestores do escritório. É bastante comum observar que, às vezes, os sócios ou gestores, por estarem envolvidos na atividade fim, na advocacia ou até mesmo na captação dos clientes, acabam ficando um pouco fora do departamento jurídico. Então é importante que a pessoa que esteja com essa atividade esteja alimentando os gestores constantemente com relatórios e chamando os mesmos para despachar, para observar, para estar discutindo junto. Tá? Então, essa organização tem que ser feita através de funções pré-estabelecidas e rotinas. Tá? Descrição de funções e rotinas pré-estabelecidas. Além, obviamente, da correta utilização das ferramentas que a gente já citou. Desenvolver um plano de contas a contento, fazer realmente a gestão do fluxo de caixa e utilizar das outras ferramentas gerenciais. Apuração de lucro, análise por cima de custos, que vão auxiliar na tomada de decisão e norteiam o rumo do negócio. Tá? Como controlar o fluxo de caixa no escritório de advocacia? Bom, acredito que eu já tenha respondido um pouco dessa pergunta, mas como se controla o fluxo de caixa? Através do acompanhamento diário do mesmo. Você pode não pagar e receber contas todos os dias, mas é importante que o fluxo de caixa se mantenha atualizado diariamente. Ou seja, você está controlando suas entradas e saídas e diariamente está fazendo a conciliação bancária
com as suas contas correntes, com a sua conta caixa que existe dentro do escritório. Tá? Ou seja, este constante monitoramento te permite observar o fluxo das entradas que estão acontecendo e o fluxo das saídas. Tá? A partir do momento que a gente tem desenhado todo esse fluxo de entradas e todo esse fluxo de saídas, cabe ao gestor analisar para fazer o casamento correto dessas duas situações, para que, por exemplo, não aconteçam primeiro muitas saídas e depois as entradas, em que o saldo acabe ficando negativo em um período de tempo. Então é importante acontecer o correto casamento, o correto equilíbrio dessas receitas e desses gastos do escritório, para que não venha o fluxo operar no negativo e o escritório acabe precisando recorrer a capital de terceiro, como banco, seja um cheque especial, um empréstimo, até trocar duplicata e assim por diante. Tá? Então, o fluxo de caixa é montado a partir do casamento de um plano de contas bem definido, o fluxo de entradas e o fluxo de saídas, e deve ser monitorado diariamente através da conciliação bancária realizada com as contas correntes do escritório. Perfeito? Como ter controle dos custos? Tá? Quando a gente fala de custos, na verdade é importante ter em mente que eles existem para dar suporte ao negócio. Ou seja, se você não tem os custos com sua mão de obra, com custos de estrutura e etc., você não tem gente para trabalhar, você não tem local para trabalhar e assim por diante. Ou seja, os custos existem para gerar condições para o seu negócio. Claro, obviamente que a receita que esse negócio traz tem que ser maior que todos os seus custos para gerar lucro aos sócios do negócio. Tá? Como ter controle? Voltando lá no plano de contas. A partir do momento que você estabeleceu um plano de contas bem definido e está alimentando o seu fluxo de caixa, é possível observar a oscilação desses gastos. Ou seja, se suas despesas administrativas estão aumentando, se suas despesas com mão de obra estão aumentando, se seus gastos de manutenção predial, de veículos, como a gente falou, de reformas, passaram do limite. Ou seja, a partir dessa organização de dados é possível fazer essa análise. Existem duas análises bacanas de realizar quando você tem esse relatório bem estruturado, que é a análise horizontal e a análise vertical. O que a gente chama de análise horizontal? É comparar, a horizontal seria o paralelo, ou seja, é comparar a oscilação desses números com o decorrer do tempo. Tá? Então você consegue ver que determinado mês aumentou ou diminuiu tais e tais contas do seu escritório. A análise vertical é comparar tais custos com a receita, ou seja, você tem a receita e todos os custos embaixo. Você está comparando, você está verificando o percentual de cada custo desse em relação à receita. Então você sabe da importância de cada custo desse, você sabe qual desses custos onera mais o escritório. Claro que numa tomada de decisão rápida e drástica de corte de custos, é mais relevante atuar nesses que oneram mais do que os oneram pouco. Claro que os que oneram pouco devem ser constantemente monitorados também, porque muitas vezes acontecem desperdícios, falhas, etc., que devem ser combatidas e sanadas dentro do escritório. Tá? Como saber qual o rumo financeiro o escritório da advocacia deve tomar? Tá? Eu entendo como rumo financeiro a estratégia de abordagem de ampliação. Tá? Ferramentas que vão permitir isso. Uma análise por cento de custos e a análise dos valores dos contratos do escritório. Ou seja, qual área é mais vantajosa de eu atuar? Que tipo de cliente é mais vantajoso eu captar e trazer para dentro do escritório? Que tipo de ação é melhor eu pegar? Ou seja, todas essas análises que a gente organiza dentro do departamento financeiro têm um cunho estratégico. A partir do momento que você sabe qual é a melhor, qual é a mais rentável, aliada a uma estratégia bem definida de marketing, de captação, de ampliação, de fixação da marca e assim por diante, é possível trazer mais clientes para o escritório e aumentar a receita. Tá? A última pergunta é em relação a metas, como estabelecer metas. Eu volto um pouco nessa última pergunta. A partir do momento que você sabe quais áreas são as melhores para o escritório, você consegue traçar uma ampliação da receita. De que forma? É importante que sejam criados dentro do escritório
tasks ou grupos de estudo para estudar mercados em potencial, clientes em potencial e, a partir desse estudo, dessa gama de informação adquirida, traçar um caminho de ampliação dessa carteira de clientes. Claro que trazendo mais clientes você traz mais receita. Logo, junto com a receita, você acaba aumentando também os seus custos. Talvez você tenha que contratar mais gente e assim por diante. Então, quando a gente fala de metas, está muito ligado a marketing jurídico. Quando você traça essa estratégia, que você consegue definir o rumo a tomar, é possível fazer esta projeção financeira também, começando pela receita estimada e, posteriormente, aos custos, despesas e investimentos que serão necessários para trazer essa despesa. Tá ok? Para finalizar, eu gostaria de agradecer a Talentos 4, escritório virtual, por ter concedido essa entrevista. E espero que eu possa ter ajudado a sanar algumas das dúvidas sobre a gestão de processo e estruturação do departamento financeiro no escritório de advocacia. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto, fiquem à vontade para me mandar um e-mail. Tá? Uma dessas a gente pode fazer um trabalho no escritório de vocês, palestras, etc., como a gente costuma trabalhar bastante. O meu e-mail é jorge@estratégianaadvocacia, tudo junto e sem acento, .com.br. jorge@estratégianaadvocacia.com.br.